Olá, boa noite. No ar, o Questão de Ordem. O que o direito tem a dizer sobre o julgamento mais famoso da história? Será lançado no próximo dia 10 do mês de junho o livro O Julgamento de Jesus Cristo sob a Luz do Direito. O autor do livro aborda aspectos históricos, os costumes da sociedade hebraica, a sociedade no Império Romano e outros aspectos que constroem o cenário do julgamento mais famoso da história, o julgamento de Cristo. O programa Questão de Ordem de hoje recebe com prazer o advogado Roberto Victor Pereira Ribeiro, que escreveu este livro e que vai ser lançado no próximo dia 10. Ele é especialista em direito processual, é também pesquisador de ciência das religiões, teologia e parapsicologia. É membro da Associação Cearense de Escritores e da Associação Luso-Brasileiro de Juristas do Trabalho. É com ele o programa Questão de Ordem. O nosso assunto é o julgamento de Jesus Cristo sob a ótica do direito. Eu lembro que você pode participar deste programa pelo nosso endereço eletrônico. Você pode fazer algum comentário sobre o programa e sobre a entrevista, ou você pode sugerir assuntos para futuros programas que realizaremos aqui no canal 30 TV Assembleia. O nosso endereço, você já sabe, é questão de ordem, @al.ce.gov.br. Doutor Vitor, tudo bem? Prazer recebê-lo. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Prazer nosso participar desse programa que brilha todas as noites na nossa TV Assembleia. Muito obrigado. O seu livro será lançado no próximo dia 10, né? E este livro será apresentado pelo Dr. Cid Carvalho, né? Dr. Cid Carvalho. Foi o grande jornalista, radialista. Aliás, sou ouvinte do Cid diariamente no Antenas e Rotativas. Eu costumo dizer que o Dr. Cid foi o meu padrinho de faculdade e é o grande profissional ao qual me espelho na área advocatícia. E desde o primeiro passo que eu dei na elaboração desse trabalho, ele sempre me apoiou, sempre me incentivou. E não teria outro nome melhor senão ele para apresentar e fechar com chave de ouro o lançamento dessa nossa obra aqui em solo cearense. Eu estou vendo aqui, o Dr. Vitor, aqui na orelha, aqui, assinado pelo Emerson Castelo Branco, né, que é mestre em Direito Público pela UFC e professor de Direito Penal e Processo. Ele diz aqui que você mexe com um tema inovador e universal, o julgamento de Jesus Cristo sob a luz do direito. Por que você resolveu escrever sobre o julgamento de Jesus Cristo, que, aliás, a gente estava conversando aqui antes do programa começar, aqui no Brasil só existem 3 obras nessa temática, é isso? Na verdade, no Brasil só existem 2. Duas, né? O terceiro é o juiz da Suprema Corte de Israel, Dr. Haim Kor, hoje já um senhor de idade, escreveu esse livro na volta da década de 70. Mas o que me levou a escrever sobre essa obra foi a total ausência, lacuna, quando a gente chegava numa biblioteca, numa livraria, ia pesquisar sobre vários e vários temas. Basta que eu lhe diga que Jesus é uma personagem que é citada em mais de 70 mil obras. Mas dentro da ótica cristiana do direito só havia 2 obras até chegar essa terceira, que foi a nossa. Então isso nos motivou. É um do juiz de Israel. Um do juiz de Israel, um de um paranaense. Um paranaense aqui no Brasil. Né? E agora esse nosso. Também é advogado, né? Também é advogado. E não agora... militante, é professor universitário, é advogado, mas não milita. Há quanto tempo você imaginou e começou a pesquisar para escrever esse livro? Nós começamos a fazer os originais dessa obra em 2002. Então, de lá até o desfecho da obra foram 5 anos e meio. Já faz 1 ano e meio que essa obra foi escrita. Já foi lançada no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. E agora será lançada aqui em Sol Alencarina. Muito bem. No próximo dia 10 lá na UBS, Centro Cultural UBS 7000, 19h30. Ô Vitor, na Semana Santa deste ano, inclusive, eu como sempre faço, eu fiquei, inclusive, vendo alguns programas no canal Nacional, né? Natdio, né? E um dos programas tratava exatamente do julgamento de Cristo, levantando algumas considerações e tal. O que você apurou de fato? Quer dizer, porque, a rigor, não é? Há muito poucos dados, não é, sobre o próprio julgamento, não é isso? É verdade. Existe um brocado que a gente aprende na faculdade, e agora os operadores e colegas de direito vão se lembrar desse brocado, que diz o seguinte: o que não está nos autos não se encontra no mundo. E eu costumo dizer que os autos desse processo é a nossa Bíblia Sagrada. Nós não temos, infelizmente, outra fonte a recorrer, apesar de eu ter lido Flávio José com suas antiguidades judaicas, sua história de Israel, pegamos autores romanos da época que citaram alguma coisa, mas o grande cerne da questão encontra-se nos evangelhos canônicos. Eu também não posso me furtar de dizer
que eu também recorri aos evangelhos apócrifos. Os que não foram incluídos aceitos na Bíblia, naquele concílio. Quais foram? Os de Filipe também? Vários, né? Filipe, Tiago, Maria Madalena, Pedro, José, são vários. Certo. Em torno de 15 a 16 evangelhos. E lá a gente conseguiu extrair algumas informações que foram omitidas nos evangelhos canônicos, mas o grande cerne, eu costumo dizer que estão nos 4 evangelhos sinóticos. Tá? Os 3 sinóticos, Mateus, Marcos, João e Lucas, a gente pode dizer o seguinte: a prisão, por exemplo, foi o primeiro passo do julgamento de Jesus. Quem melhor se debruça sobre isso é Mateus e João. Aí o segundo passo é o interrogatório ilegal, nefasto e cruel na casa de Anás, que não tinha autoridade nenhuma naquele período, teria sido antes um sumo sacerdote, mas na época que interrogou Jesus na sua residência, ele não tinha mais autoridade nenhuma. A autoridade era do Império Romano. E do Caifás. Vamos aceitar que o Caifás teria uma autoridadezinha ali religiosa. Mas o Anás, ele nada tinha a ver com isso e arrastou Jesus manietado até a sua residência para lá fazer um interrogatório. Só quem menciona nesse interrogatório é João, é o evangelista João. Todos os outros evangelhos, eles omitem essa informação. Mas como eu estava lhe dizendo, os autos do processo é a Bíblia Sagrada. Agora, Victor, você viu o filme do Mel Gibson? Viu. O filme do Mel Gibson, não é um filme que é muito fiel à Bíblia, não é? Sim. É falado inclusive em aramaico e tal. E mostra exatamente a prisão, o julgamento, não é? Todos os Nota-se que não se teve com Jesus nenhum respeito do ponto de vista... Ou seja, ele é culpado, ok, vamos condená-lo, vamos. Mas para que tanto açoite? Aquilo era uma prática no Império Romano, pelas suas pesquisas? Era uma prática. Agora, era uma prática com escravos, homens livres, e Jesus era um homem livre. Realmente não havia esse tipo de coisa. Agora, por que essa atrocidade com Jesus? Porque Jesus, Renato, veio quebrar 2 grandes paradigmas da sociedade hebraica e romana. O primeiro era o antropocentrismo, só homem tinha vez. Se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, o maior diálogo de Jesus com qualquer personagem foi com uma mulher. Foi na beira do poço de Samaria, a qual ele chegou lá com uma pecadora e passou, digamos, 15 a 20 minutos conversando com ela. E a Bíblia relata isso em 30 a 35 versículos. Então é o maior diálogo de Jesus com uma personagem bíblica com essa mulher. Então isso já afrontou a sociedade hebraica e a sociedade romana. Quem é essa mulher? Era a mulher pecadora no poço de Samaria. Ela não tem um nome. Não tem um nome. Ela estava, inclusive ele descobriu que ela estava se casando pela segunda vez e disse: mulher, não faça isso, volte a se reconciliar com seu ex-marido e por aí vai. E o segundo grande problema, e esse sim o estopim da crise, foi ele ter chegado no templo e ter chutado todos os vendilhões e tudo mais. Por quê? O que era o templo naquela época? O templo era nada mais nada menos que o Banco Central de hoje. Então havia ali câmbio de dinheiro, câmbio de propriedades, câmbios de títulos. A vida comercial da cidade. Circulava todo em torno do templo. Então Jesus chegou e disse: a casa do meu pai não é morada de vendas, de comércio e tudo mais. Quando ele fez aquilo, ele simplesmente estava arruinando e estava desautorizando, desmoralizando as autoridades hebraicas, que através do sumo sacerdote Caifás se revoltaram e começaram a tentar criar um embuste para pegá-lo. Foi então quando ele foi preso, naquele dia 6 de abril, por volta das 19 horas, no jardim do Getsemane. Então, o grande problema e o grande estopim da prisão de Jesus e das atrocidades que ele sofreu, não que Roma não fosse realmente arbitrária nesse aspecto. Roma realmente era muito, muito feroz, realmente ela... Porque antes de Jesus, a cruz...